Paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de muita alegria estar ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite. Mais uma vez eu sou muito grata com cada oportunidade que o Senhor Ele me dá. Agradeço a confiança da nossa pastora, né? A gente sabe que a gente fazer qualquer coisa na obra do Senhor não é brincadeira, mas que nessa noite a gente vem abrir o nosso coração. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias, né? Eu sei que é um culto de senhores e senhoras, mas essa palavra é uma palavra de despertamento, que é tempo da gente se preparar, porque a igreja ela vai ser arrebatada, e os dias estão próximos, a gente está vendo o que está acontecendo. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, uma mensagem bem conhecida. Mateus capítulo 25, estaremos lendo do primeiro capítulo até o capítulo de número 13. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. O título fala assim: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Repita comigo, consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. E os irmãos podem se assentar nesta noite. Essa é uma palavra bem conhecida, né? A gente vê muitos lugares essa palavra sendo pregada. Mas nesta noite eu quero trazer de uma forma diferente, né? Quando a gente fala aqui sobre o azeite, quando a gente fala sobre a lâmpada, o que isso significa? O azeite, ele representa a unção, a presença do Senhor. E a lâmpada, ela significa a palavra. Porque a palavra do Senhor fala que é lâmpada para nossos pés e é luz para nós. Então essas 10 virgens aqui, todas as 10, elas foram chamadas pelo Senhor, elas foram escolhidas pelo Senhor. Todas elas tiveram chamado, todas elas ouviram falar que Jesus, que o esposo ia voltar. Então todas elas tinham suas lâmpadas. Então aqui fala de um processo, então que elas começam, tomam suas lâmpadas e começam a andar. E aí de encontro ao esposo. E a palavra do Senhor fala que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Por que 5 eram prudentes e por que 5 eram loucas? Porque 5 delas carregavam a presença do Senhor. 5 delas decidiu andar na presença do Senhor. Mas 5 escolheram não carregar aquilo que a gente tem mais de precioso, que é a presença do Senhor. Aleluia. Então 5 delas tinham a sua lâmpada, estava preparada, andava com a palavra, andava com a presença do Senhor e eram prudentes. Mas 5 delas não. 5 delas, ela tinha até a palavra, mas não tinha a presença.
E não adianta a gente ter só a palavra e não ter a presença. Não adianta a gente só ler a Bíblia, só vir na igreja, se a gente não carregar a presença do Senhor. Porque a gente está aqui nessa noite não significa que a gente vai subir naquele dia. Eu estou aqui com um vestido comprido, estou aqui pregando, não significa que eu vou subir aquele dia. A gente que está aqui, isso não significa que a gente vai subir aquele dia. Mas aquele que decide carregar a presença do Senhor. Aquele que decide se encher da presença do Senhor. Esse vai subir naquele grande dia. Esse vai ver a face do nosso Deus. Então a palavra do Senhor fala que 5 delas carregava o azeite, carregava a presença, e 5 delas não carregava. Então a palavra aqui do Senhor fala que tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantas dormiram? Todas. As que carregavam o azeite e as que não carregavam o azeite, todas dormiram. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, mas como assim? Todas dormiram? Aí o Senhor me falou assim: todas dormiram. Porque o problema aqui não está em dormir. O problema aqui não está em dormir. O que é dormir? A gente está cansado, a gente está querendo desistir, mas a gente vem mesmo assim. Você está cansado, você está sofrendo, mas eu vou para a casa do Senhor. Está doendo, está difícil, mas eu vou para a casa do Senhor. Amém. E tem aqueles que estão dormindo, mas para no meio do caminho. As coisas começam a complicar, ficar difícil. Mas ele desiste no meio da obra. Ele para no meio da obra. Ele abandona as coisas de Deus no meio da obra. Então o problema não está em dormir, porque o cansaço vem para todos nós. Não é porque a gente prega, canta, que a gente é melhor, que a gente é super crente, não. O cansaço, as dificuldades, desânimo, as guerras vêm para todos. Mas que o Senhor está falando para mim e para você, que apesar disso, continue firme. Apesar das dificuldades, apesar das situações, apesar disso, continue firme. Porque aqui todas dormiram, mas na hora que veio o clamor, todas se colocaram de pé. E aquelas que eram prudentes, elas se colocaram de pé. Mas elas tinham umas coisas que as outras não tinham. Elas carregavam a presença do Senhor. Então nessa noite é noite de eu e você se preparar. É noite de eu e você orar mais. É noite da gente ler mais a palavra. É noite da gente jejuar. É noite da gente buscar mais a face do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que tardando o esposo, todas adormeceram. O esposo tardou, ele não tardou, mas ele chegou. Ele tardou, ele demorou, mas ele veio. E vai chegar esse dia que ele vai chegar na minha e na sua vida. Ele vai vir no arrebatamento, vai. Mas ele pode chegar para mim hoje, ou amanhã, ou depois, a gente não sabe. A palavra do Senhor fala que vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então esse é o tempo de eu e você, igreja. Eu sei que tem muitas coisas lá no mundo que tira a nossa atenção, tira a gente da presença. Muitos dizem que o pecado não é bom, isso é mentira. Porque se fosse bom, muitos não desistiam, muitos não caíam, muitos não saíam da presença do Senhor. Mas aquilo que tem preparado para mim, para você, é muito melhor, é muito maior. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você, não se compara com nada que a gente possa viver aqui nessa terra. Toda a alegria desse mundo não se compara com o que há de vir, com a glória que há de ser revelada. Então essas 5 virgens loucas, 5 prudentes. O Senhor ministrava no meu coração para a gente ser mais prudente. O que é a gente ser prudente? É a gente orar, vigiar, buscar. É você prestar atenção naquilo que Deus vem te chamando. Às vezes Deus está chamando para você despertar, para você se levantar, para você buscar mais a presença dEle. Mas está sendo muito falado aqui em rede social, de amizade. Muitas vezes a gente troca a presença do Senhor por horas e horas e horas na internet.
Às vezes a gente troca a presença do Senhor por amigos, por relacionamentos, por empregos até, na verdade. Tem pessoas que trabalham tanto, mas na hora de ler a palavra, de buscar a palavra do Senhor, está cansado, eu não vou, eu não posso. Mas a gente às vezes não tira um tempinho para buscar e para ler mais a palavra do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, não seja a palavra que você esperava. Mas no tempo que a gente está vivendo, não é tempo mais para a gente brincar. Não é tempo mais de esperar. Porque a palavra do Senhor fala que tardando o esposo. O que é tardando? Ele demorou. Às vezes você pensou que ele vinha num momento, mas ele veio depois. Às vezes você esperava o Senhor vem esse ano, mas ele chegou antes. O Senhor não vai voltar hoje não, vou aproveitar hoje, vou aproveitar mais um pouquinho. Aí ele chega. E se a gente não tiver com o nosso azeite cheio? E se a gente não tiver com as nossas lâmpadas acesas, como vai ser naquele dia? Se a gente não tiver com as nossas vestes limpas, como vai ser naquele dia? Será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena mesmo a gente perder um pouquinho de tempo aqui nessa terra? Mas lá na eternidade, a palavra do Senhor fala que não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Isso tudo fala que todas as coisas velhas vão ficar para trás. E eis que o Senhor vai fazer todas as coisas novas. Será que vai valer a pena? Se a gente viver aqui 100 anos aqui nessa terra e você viver o melhor, todas as riquezas, toda a alegria do seu coração, ainda assim é muito pouco. Ainda assim é muito pouco. Não é que a gente não possa, querer viver o melhor de Deus para nossas vidas aqui nessa terra. A gente pode. O Senhor, Ele coloca isso nas nossas vidas, a alegria aqui nessa terra. A gente desfruta sim. Mas a maior alegria ainda vai ser naquele grande dia, quando Ele voltar. A gente tem que aprender, a gente tem que colocar no nosso coração, desejar o céu. Nós que servimos ao Senhor, a gente tem que esperar esse dia. Porque a gente sabe que aqui tudo é passageiro, tudo vai passar. A dor vai passar, a alegria vai passar, a doença vai passar, carro vai passar, tudo isso vai passar. Mas a nossa salvação não vai. Isso é o que a gente tem mais de precioso. Então essas 5 virgens prudentes, elas entendiam isso. Elas entendiam que o que elas iam viver com o Senhor, com o esposo, era melhor. Mas as outras 5 loucas não. Elas até tinham a lâmpada, até tinham sua lamparina, até tinha um pouquinho de azeite, mas ela se deixou apagar. Ela se esqueceu talvez na caminhada, esqueceu de ir buscando, de ir colocando azeite no meio da caminhada. Aqui a palavra do Senhor não fala para onde elas estavam indo, não fala se ia demorar a chegar, não fala a trajetória. Só fala que as 10 estavam juntas, indo na mesma direção, no mesmo caminho. Mas a diferença é que 5 delas escolheram a presença do Senhor e 5 delas não escolheram. Que nessa noite a gente venha olhar mais para o Senhor, buscar mais a presença dEle, orar mais pela nossa casa, pela nossa família. Às vezes Deus levantou você na tua casa para você interceder, e a gente está com o nosso coração parado, com a nossa vida parada. Às vezes Deus te chamou para você orar, para você interceder, mas a gente está parado no meio do caminho, a gente está dormindo. Como eu falei aqui, o problema não é dormir, porque todas dormiram. Mas o problema está aí, a gente se encher da presença dEle. E a gente se encher não é vir no culto, não é somente vir no culto quinta, sábado, domingo, nos ensaios. Se encher da presença dEle é buscar a presença dEle em casa também. É você ter sua intimidade com o Senhor. Porque eu falar, os pastores falar, cada um falar, mas se você não entrar dentro do seu quarto, não fechar a tua porta e não buscar a presença do Senhor, como é que Ele vai mudar a sua história? Porque o nosso Deus, Ele não é invasor. Ele todo dia está batendo na porta. Qual porta é essa? É a porta da minha e da sua vida. Todo dia Ele está chamando, todo dia Ele está batendo. Quanto tempo mais você não ora? Quanto tempo mais você não derrama na presença do Senhor? Há quanto tempo você não chora na presença dEle mais? Há quanto tempo você não clama mais a presença dEle? Há quanto tempo você não conta aquilo que você tem passado na presença dEle?
E o Senhor, Ele sente saudade, Ele sente falta. Qual pai que não sente saudade do seu filho? Qual filho que não sente saudade do seu pai? Então o Senhor nessa noite Ele está falando para mim e para você: busque mais a minha presença. Ora mais, jejua mais, desce mais na minha presença. Porque é tempo de eu trabalhar na tua vida, é tempo de eu levantar você. Porque quando chegar naquele grande dia, Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: cadê aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Cadê aquilo que eu te chamei para fazer? E aí, como é que a gente vai chegar na presença dEle? Então, neste dia, jovens, senhores e senhoras, criança, não importa a idade, todos nós devemos e necessitamos da presença do Senhor. Porque Ele vai chegar esse dia. E por tudo que está acontecendo, está muito perto, muito próximo. E a gente vem brincando. A palavra do Senhor fala que Ele vai vir nos dias de Noé. Nos tempos de Noé, o pessoal brincava, ria, trabalhava, continuou com as mesmas coisas. E Noé estava ali pregando: vai vir o dilúvio. E Noé estava lá construindo a arca. Enquanto Noé estava construindo a arca, aquilo que Deus mandou ele fazer, porque o Senhor tinha falado para Noé que o dilúvio ia vir. Enquanto Noé estava construindo a arca, porque o Senhor havia pedido, falado com ele, ele falava para o povo e o povo estava brincando. O povo estava zombando, o pessoal estava se casando, o pessoal estava indo para a festa. Mas chegou o dia que o dilúvio chegou. E assim vai ser a vinda do Senhor. Quanto tempo mais a gente vai ficar brincando? Quanto tempo mais a gente vai ficar falhando na obra do Senhor? E quando chegar naquele dia, não vai importar: Senhor, Senhor, eu preguei, Senhor, eu falei, eu fiz a tua obra. E o Senhor vai olhar para mim e falar: eu não te conheço. Você ouvir isso de uma pessoa dói. Mas você ouvir isso do Senhor naquele dia. Aquele que te amou, aquele que pegou na sua mão e te tirou do pecado, aquele que te perdoou, aquele que te sustentou por várias vezes. E a gente não decide mudar, porque é uma escolha. Eu sempre falo isso: a gente buscar servir ao Senhor é uma escolha todo dia. Hoje eu estou escolhendo estar na presença do Senhor, mas amanhã eu escolho de novo e de novo e de novo. Tem um hino que fala assim: o pecado todo dia vem bater na minha porta. Todo dia ele faz assim, o pecado. Mas esse hino fala assim: mas eu escolho Deus. E se a gente não for assim todos os dias na nossa vida, eu escolho Deus. Então o mundo ele vai ganhar você. Porque o mundo todo dia, do mesmo jeito que o Senhor bate, para ter comunhão com a gente, o mundo também bate na nossa porta. Para a gente sair da presença dele, cabe a mim e a você a escolher. Essas 5 virgens, elas escolheram levar a lâmpada, mas escolheram também levar azeite e reserva. Elas escolheram, elas podiam não ter escolhido: eu vou levar só isso aqui, só esse pouquinho que eu acho que dá. Eu acho que é esse pouquinho que vai dar. Mas mal sabia elas, que para a gente estar na presença do Senhor, a gente tem que ser cheio. Para a gente buscar, para a gente estar na presença, a gente tem que ser cheio. E não é só cheio de falar em línguas, cheio do poder, não. É cheio do Espírito Santo, é cheio dos frutos do Espírito Santo. Eu estar aqui e falar cheia da presença do Senhor não significa que eu estou cheia do Senhor. Mas é ser cheia quando vem as dificuldades e eu não desisti. É ser cheio quando vem as afrontas, quando vem as bandejas. Você ser cheio para rejeitar. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você ser cheia do Espírito Santo é quando alguém te ferir, é quando alguém te magoar, é quando alguém te colocar lá embaixo e você falar: não, mas o Senhor, Ele me ensinou que eu tenho que perdoar. O Senhor me ensinou que eu tenho que amar. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então muitas vezes a gente quer vir aqui, uma pessoa que fala profecias, que roda e cai no poder. E muitas vezes uma pessoa humilde lá, sempre cheia da presença do Senhor. Então ser cheia do Espírito Santo não é toda vez você ser cheio e ver milagres. Isso é também. Mas que o Senhor quer de mim e de você nessa noite é intimidade, é comunhão.
É na intimidade que a gente vê os milagres do Senhor. A gente vive o milagre no exterior. As pessoas estão vendo que eu estou vivendo um milagre. Mas aí na intimidade, você tem vivido os milagres de Deus na sua vida? Na intimidade, será que a gente tem visto Deus nos mínimos detalhes? Às vezes numa coisinha tão pequena, às vezes você acordou hoje bem, você foi para o seu trabalho, você voltou, você tem a sua família está bem. Isso é milagre do Senhor, isso é bênção do Senhor. Você está aqui hoje, isso é bênção do Senhor. Às vezes tem acontecido ou esteja acontecendo algum problema, eu não conheço, né? Mas Deus, Ele sabe o que cada um passa em casa. Mas o que o Senhor quer fazer na minha, na sua vida? Ele quer nos sustentar. Ele quer nos fortalecer em meio às dificuldades, em meio aos processos. Ele quer que a gente tenha comunhão, que a gente tenha o Deus que eu posso contar com Ele. Às vezes você não pode contar com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Mas Deus, Ele jamais, nunca vai te deixar só, vai te abandonar. Eu acho lindo quando Deus fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, do filho que ela dá leite, que ela amamenta, ainda que essa mãe se esqueça dele, eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de você. O Senhor nessa noite está falando para mim e para você. Eu jamais vou me esquecer de você. Eu jamais vou te deixar. Mas o Senhor, Ele é assim, Ele é fiel. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte em buscar a presença dEle. Não adianta eu só querer que o Senhor me livre, eu só querer as bênçãos do Senhor, eu só querer que o Senhor venha até a mim. Mas se eu não me chegar até a presença dEle, não vai adiantar. Mas que nessa noite a gente venha entender que o Senhor, Ele pode até tardar. Muitas pessoas falam, desde a minha época, desde quando eu era criança, eu ouço falar que o Senhor vai voltar e até hoje Ele não voltou. Mas Ele vai voltar. Isso é uma coisa inevitável. Ele vai voltar. Vai voltar no arrebatamento. Mas pode voltar hoje. Para mim e para você também. No individual. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sobre a vinda dEle. Para a gente se preparar. Vem me buscar, por favor, Eliton.